Fala galera, beleza? O meu nome é Caio Nobre e neste vídeo aqui eu vou explicar para vocês a hook do React chamada de useRef, beleza? Bem pessoal, a useRef, explicando rapidamente aqui, ela serve para a gente pegar uma referência de um elemento HTML na DOM, beleza pessoal? Bem, eu vou explicar para vocês aqui, né? Esse foi o resumo, mas eu vou explicar para vocês mais detalhadamente aqui, tá? Aqui eu tô com a aplicação criada em Vite, tá? Ela tá aqui zerada, beleza? Só criei mesmo, tá? Até o códigozinho padrão aqui, sem muito segredo, tá bom? Então, bem, pessoal, o que é que acontece, né? O React, ele tem algo chamado de Virtual DOM, beleza? Ó, eu já expliquei, eu já falei da Virtual DOM, da DOM virtual, tá? No meu curso React, mas eu falei só por cima, beleza? Aqui eu vou dar só mais uma aprofundadazinha, tá? Mas se a gente vir aqui, por exemplo, em Network, ó, e eu ver os arquivos JS que são servidos para mim de uma aplicação React, vocês vão ver que um deles é o React-DOM, tá? Esse React-DOM é o arquivo, deixa eu ver aqui, peraí, eu abri o arquivo errado. Esse de cima. Esse React DOM Client, esse daqui é o código do JavaScript que é a DOM virtual, beleza? Então o que acontece, pessoal? O browser, o navegador nativamente, ele tem algo que é chamado de DOM, né? Então a DOM é a Document Object Model, né? Então é onde todos os elementos HTML que você vê e que tem um arquivo HTML são armazenados, tá? É nessa API, é nesse, vamos dizer, nesse objeto, de fato, é um objeto, né? Como o próprio nome já diz. Todos os objetos HTML, né? Ficam na DOM, tá? E você só vê os elementos na tela se ele tiver na DOM, beleza? Anote isso daí. Você só vê os elementos HTML se ele tiver na DOM do navegador de verdade. O React, ele tem a própria DOM dele, tá? Você pode ver esse arquivozão aqui, esse JavaScript aqui, de mais de 20 mil linhas, beleza? Então, o React, ele criou a própria DOM dele, tá? Então, como é que funciona? A gente tem a DOM no navegador e a gente tem a Virtual DOM, que é a do React, que é esse código que a gente viu aqui, que chegou no nosso navegador. Código JavaScript. Aí, o que é que acontece? Esse meu código aqui, ó, desse meu componente, que a gente está vendo ele na tela agora, ele também é JavaScript, certo? Aí ele chega no meu navegador também. Se a gente for pesquisar ele ali, procurar ele direitinho na aba Network, a gente vai ter que achar esse código aqui, tá bom? Aí ele vai estar lá, né? Obviamente, ele já vai estar compilado, tá? Já vai estar transpilado, mas a gente vai achar ele, beleza? Então, o que é que o React vai fazer, pessoal? Ele vai chamar essa função, esse componente, ele vai renderizar esse componente, vamos assim dizer. Primeiramente, né? Ele vai construir esse componente na DOM virtual. Então, ele chama essa função aqui, ó, um componente é uma função JavaScript, não tem nada demais. Ele chama essa função e essa função retorna esse JSX aqui, beleza? Que representa o nosso HTML, né? Eu já falei também da sintaxe JSX. Vou estar deixando uma seçãozinha aí, tá deixando um link no YouTube aí, tá? Na descrição, onde eu falo no meu curso a respeito da sintaxe JSX, tá? Então o que acontece? Esse código chegou no navegador, aí o React pega e constrói, né? Pega o que foi retornado desse componente e agora esse conteúdo aqui ele está na Virtual DOM. Só que para esse conteúdo aqui HTML ele ser visto, ele ser, né, interativo também, né, o usuário conseguir interagir com ele e ser visto no navegador, o que o React tem que fazer? O React ele tem que pegar o que ele tem na Virtual DOM dele e renderizar e passar para a DOM. É isso que ele faz, beleza? Ele coloca no Document Object Model, beleza, pessoal? E aí, como é que acontece outra coisinha aqui, indo mais a fundo na Virtual DOM? Quando você muda um estado, ó, então, por exemplo, ó, esse código aqui, esse componente, né, esse componente, ele está na Virtual DOM. E também agora está na DOM. Eles estão nos dois, tá? Quando eu clico nesse botão aqui, o que é que esse botão faz? Ele muda o estado desse componente. Estado, pessoal, é algo que só existe na DOM virtual. Aí, quando a gente muda um estado, chamando a função setter aqui, a setCount, né? O React muda esse componente na Virtual DOM e ele percebe, obviamente, que houve uma mudança, né? Porque mudou um estado.
Aí ele atualiza o componente na Virtual DOM e faz uma comparação dessa nova atualização, ou seja, desse novo estado, com a DOM verdadeira. E aí ele vê as coisas que estão diferentes entre a DOM verdadeira e a Virtual DOM. O que está diferente, ele vai lá e atualiza com as coisas que estão, com as coisas que foram alteradas ali, tá? Ele tenta ser o máximo atômico que ele puder, né? Porque ele não vai re-renderizar toda a DOM. Ele vai ver o que mudou, né, nessa comparação, ele vai tirar a diff, e aí ele vai lá e tenta atualizar na DOM só o que de fato mudou. Então, o que está mudando aqui de fato, ó, é só esse botão aqui, né, ó. Porque quando eu clico nele, ele é o único que muda, porque o estado aqui está dentro dele. Então, lá na DOM, ele vai tentar atualizar só esse botão aqui. Beleza? Então, bem, pessoal, isso foi importante a gente entender, porque você entendeu agora que esse componente aqui, né, e esse HTML, esse JSX, primeiro ele fica na Virtual DOM e depois o React renderiza na DOM, tá? Então, o que acontece? Às vezes, você pode precisar, né, da referência de algum desses elementos HTMLs aqui lá na DOM. Mas lembra o que eu falei? Esse cara aqui, eles estão na Virtual DOM. Só que futuramente eles vão ser renderizados na DOM. E eu posso, por algum motivo, querer a referência desses elementos aqui lá na DOM, beleza? E aí eu posso criar uma ref, beleza? Então, olha só, eu posso criar essa referência aqui e chamar ela e usar a função useRef ou também createRef, beleza? As duas fazem a mesma coisa, tá? E aí, normalmente a galera inicializa como nulo, tá? Então, normalmente a galera inicializa esse cara como nulo, beleza? E aí, você pode escolher aqui o elemento, né, que você quer ter uma referência dele futuramente lá na DOM, beleza? Então, por exemplo, supomos que eu quero essa div aqui, ó, né? Essa div que tá esses dois logos aqui. Então, eu posso passar para esse elemento aqui, ó, a propriedade ref e passo essa minha ref aqui, beleza? E aí, depois, né, eu posso colocar um user effect aqui, ó, né, para executar um código quando o componente foi montado, e aí eu posso justamente dar um console.log nessa ref.current aqui, e olha só o que a gente vai ver, pessoal, ó. Eu atualizei já, a gente vai ver justamente, ó, a referência dessa div aqui, ó, que eu coloquei na ref. Essa div aqui já é a div que está na DOM, né? Então eu posso simplesmente, ó, manipular ela como se eu estivesse manipulando a DOM, porque de fato é um elemento da DOM, beleza? Então se eu usar aqui, por exemplo, ó, current, eu posso até tipar isso, ó. Eu estou usando TypeScript, então eu posso dizer que isso é um HTML div element ou nulo, tá? Aqui, ó, ou nulo, beleza? Ou nulo, tá? E aí, ponto style, né? Primeiro aqui eu vou verificar, ó, porque current, né? Lembrando que ele vai armazenar essa referência sempre dentro aqui de current, beleza? Então você acessa ref.current. Então se eu acessar aqui, ó. Então bem, galera, antes da gente fazer essa atribuição aqui que eu vou fazer, tá? Eu vou verificar primeiro se o current não é nulo, tá? Porque a tipagem aqui eu disse que ela vai ser um HTML div element ou nulo, tá bom? Então, se esse cara aqui não for nulo, né? Ou seja, se ele existir, eu vou pegar o ref.current, por exemplo, ó, .style, ó, e aqui você pode ver quando eu acesso .current, eu tenho todas as propriedades como se eu estivesse acessando esse elemento na DOM, né? Porque, de fato, é um elemento da DOM, tá? Então, por exemplo, eu vou mudar o background color dele aqui, ó. Style.backgroundcolor e vou colocar aqui red, beleza? Então, opa, botei red aqui, tá? Deixa eu salvar isso daqui e voltar aqui para o meu navegador, ó. Olha só, agora isso daqui está, né, red, beleza? Então, em vez, ó, né, aqui não seria um caso prático, né? Eu poderia ter passado esse red aqui também, obviamente, certo? Só que aqui a gente não estaria fazendo essa manipulação pela DOM, né, pelo elemento direto na DOM. Aqui a gente está assim, tá?
É como se, por exemplo, eu viesse no meu arquivo HTML, tá? Para você entender aqui a referência, que é a mesma coisa. Se eu criar uma div aqui, ó, chamada, uma div com o id deixa o like, tá? Deixa o like, beleza? Se eu colocar essa div aqui e eu abrir aqui, ó, um script aqui embaixo, tá? Ó, um script. E se eu fizer isso daqui, ó, né? Acessar a API do browser para manipular a DOM, que é a document.getElementById, tá? E pegar aqui, ó, aquele dele, aquela div, deixa o like, beleza? Eu posso simplesmente fazer a mesma coisa com ela, ó. Olha só, tá vendo? Né? Então, pessoal, essa useRef, né, ela serve quando a gente quer pegar, né, a referência de um elemento lá na DOM, né? Depois que o React pegou as coisas da Virtual DOM, né, e renderizou na DOM, beleza? Então, se eu vim aqui no meu navegador, né, aqui não vai ter nada, mas deixa eu colocar um DS aqui, ó. Olha ele no cantinho aqui, eu não sei se dá para vocês verem. Deixa eu colocar mais coisa aleatória aqui, ó. Mas tem aqui essa div, tá vendo? É simplesmente mesma coisa, tá? Então, o useRef, ela serve para quando a gente quer manipular por algum motivo um elemento diretamente na DOM, tá? Usando as APIs aí da DOM para manipular os elementos, beleza? Então, bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Eu expliquei também um pouco a respeito da Virtual DOM, beleza? Eu vou estar deixando um vídeo aí da sintaxe JSX para você entender o que é essa sintaxe aqui. Você vai ver que não é HTML, tá? E deixa o like aí, cara. Se inscreve no canal, tá? Se você quiser um curso de React aí para você se tornar um pro, beleza? Tem um link aí na descrição também, tá? Um curso aí que a galera tá gostando bastante, beleza? E por um preço super acessível, tá, pessoal? Então você pode tá clicando lá, beleza? Eu vou ficando por aqui e valeu!